São José de Campinas. É isso aí. Esse é o programa Point 21 e temos a ilustre participação dele, o nosso repórter desastrado, o nosso repórter intelectual, a mistura de cantor de punk rock, tatuador e um grande formador de opinião das redes sociais. É ele, Tchelão Marcelo Machado! E aí, maravilha. Beleza, Point? Fala, Diegão, é nóis. Tamo junto, rapaz. Tava sentindo falta de você aqui, cara. Voltei, eu não consigo ficar longe. Poxa, volta. Voltando? Você vai. E aí, meu filho? Que saudade, cara. Poxa vida. Tchelão, você já teve algum trauma? Cara, trauma. Pera aí, só um pouquinho. Vamos chamar um psicólogo pra você. Dr. Yuri, seja bem-vindo. Psicólogo que vai aprender, vai ensinar você como lidar com a raiva. Conversa bastante. Tudo bem? Muito Seja obrigado. bem-vindo, Dr. Yuri. Ele tem um currículo invejável. Se liga só no que esse psicólogo já trabalhou. Ele é psicoterapeuta de crianças, adolescentes e adultos, graduação em psicologia pela PUC Campinas, mestre em ciências médicas pela Unicamp, professor convidado do curso de extensão de especialização em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil da Unicamp, professor convidado dos cursos de pós-graduação em psicopedagogia da FAP de Campinas, Jaguariúna e da Faculdade Max Planck, tá gravando? Em Indaiatuba. Tô cansado só de ouvir. Coautor da Equação da Afetividade, como lidar com a raiva de crianças e adolescentes. Ele é sócio fundador do Centro de Investigação da Aprendizagem e Atenção, não é isso? O CIAPRE. Também é membro da ABNEP, Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria Infantil e Profissões Afins. Ele é tesoureiro e membro da comissão organizada do 3º Congresso Internacional e Congresso Brasileiro da ABNEP. Isso mesmo. Sensacional. Salva de palmas. É, uma salva de palmas. Ele pode ajudar você Obrigado. nesses traumas. Agora você conta o seu trauma que o Dr. Yuri vai ajudar você. Cara, eu queria saber primeiro do Dr. Yuri o que vem a ser um trauma. Boa, mandou bem, na lata. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui no programa de vocês. E trauma, na verdade, é uma palavra que vem emprestado até da física, é usada muito até na ortopedia, quando se fala de traumas, né, de quebrar ossos e se machucados. Mas na psicologia, a gente usa o trauma para falar de quando você tem uma quebra ou uma mudança dos sentimentos que você vem. Então, algum fator, alguma vivência sua, ou quando você escuta a vivência de alguém que é próximo seu, um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, que passaram por algo, como o pessoal fala, traumático, ou seja, por algo que te impacta emocionalmente, que te deixa abalado emocionalmente, causando ou um medo muito intenso, ou uma dor física ou emocional muito intensa, ou quando você passa por situações de vivência de morte. Então, a gente tem traumas extremos, por exemplo, de socorristas que ficam vivenciando todo dia pessoas desmembradas em acidentes de carros, a repetição de situações que não são usuais do nosso dia a dia também podem causar um trauma. O conceito de trauma, ele é somente nesse lado negativo ou ele também pode ser, por exemplo, o trauma, algo que marcou a pessoa num ponto positivo? Não tem esse nome? Não, geralmente no ponto positivo você vai ter uma vivência afetiva boa, mas ela não chega a fazer um trauma, porque um trauma normalmente é quando algo te abala e te muda, mas geralmente por um lado negativo. Quando é um abalo pelo lado positivo, a gente chama isso da emoção. Emoção é uma mudança, seja pelo lado positivo ou negativo. Então, você pode ter um susto, teu coração dispara, ao mesmo tempo que seu coração dispara quando você recebe a notícia que passou no vestibular. Aê! Passou! Tem alguém que quer ser psicólogo aí, não? Levanta a mão. Futuros companheiros. Faça uma pergunta, então, para o Dr. Yuri aqui, uma das meninas que querem ser psicólogas aí. Por que você quer ser psicóloga? Porque eu acho que é uma forma de ajudar as pessoas, além de ajudar a mim mesma. Olha aí, que legal. E você, quer ser psicóloga também? Eu quero também porque... Fala o seu nome pra gente. Não é o seu nome? Vai traumatizar a menina. Peraí, seu nome? Catherine. Caterina. Não, Catherine. Só Catherine, sem Você- E e sem A. Tá. Catherine, você já sofreu traumas por causa do seu nome? Da maneira de o pessoal ficar perguntando o tempo inteiro? Por exemplo, é Catherine ou Caterina ou Catarina? Assim, eu acho que é Mais tão perto do normal, microfone, mais- é isso. tão normal as pessoas, tipo,
ficarem meio na dúvida, é Catherine, já falaram Carla, de tudo. Que agora, assim, eu não ligo, sabe? Pra mim, eu até gosto de ter um nome assim, não sei. Legal. Eu acho o nome lindo. O nome da minha próxima filha... É diferente, sabe? Catarina. Não, Catarina, quase. Você sabe que isso é um aspecto importante quando a gente fala de trauma, que cada pessoa pode vivenciar a mesma situação de uma forma diferente. Então, uma situação que pode ser traumática para uma pessoa, nem sempre é para outra. Então, varia muito também da personalidade e do modo da pessoa vivenciar a vida. Então, alguém que você poderia imaginar, se ficarem me perguntando muito, eu posso ficar traumatizada. Tem pessoas que podem lidar de um jeito mais tranquilo com a situação e não ficarem traumatizadas. Morreu há pouco tempo o seu Lunga, né? O homem mais bravo e mais chateado do mundo. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo lá na cidade de Juazeiro do Norte, no ferro velho que ele tem lá. Eu peguei e perguntei para ele, o senhor não se incomoda de ficarem falando para o senhor o tempo todo que o senhor é o homem mais bravo do mundo? Ei! Eu não me incomodo, não sei o quê. O que você se incomodaria se ficassem te chamando, por exemplo, de uma coisa boa? Santo, 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 santo. Você gostaria? Não me incomoda, é uma coisa normal. Agora pergunta outra coisa. Eu digo, caramba, a pessoa... E de repente, alguém que pudesse receber um elogio, até um xingamento, pode processar isso de um outro jeito. Existem estudos na psicologia, por exemplo, de gêmeos, não é isso? Sim. De pessoas que viveram situações parecidas e traumáticas, mas responderam diferentes, não é isso? Sim, sim, exatamente, porque depende muito da personalidade da pessoa, como que ela costuma lidar com essas vivências e também de como foram os cuidados e qual é o apoio emocional da rede que essa pessoa vai ter de pais, de família, de amigos, de igreja, que vai dar um apoio que facilita com que essa vivência não seja tão traumática, não seja vivenciada de uma forma tão negativa pela pessoa. Então, você tem tanto o aspecto biológico da pessoa, da personalidade dela, como também de como que ela foi criada para aprender a lidar com essas situações negativas. Lógico que a gente fala de trauma dessas duas situações, seja uma vivência única, mas de algo muito extremo, então, uma morte repentina de um filho, de um pai... A pessoa pode ficar depressiva, né, também. O trauma, às vezes, a pessoa vai, tem um trauma, mas é uma coisa leve, mas pode sofrer uma consequência, a pessoa não saber lidar com isso. E né? As consequências são variadas, desde depressão a casos extremos de dissociação, da pessoa começar, de repente, a escutar. A gente tem muitos estudos com soldados, né, que vivenciaram em guerras nos Estados Unidos, eles trabalham muito com isso, e a pessoa volta a vivenciar tiros. Aqui no Brasil, a gente tem casos atendidos pela psicologia de policiais, por exemplo, de um policial que teve o colega assassinado do lado dele numa das invasões do morro no Rio de Janeiro. E aí ele ficou tão traumatizado de ver aquele colega, que era amigo dele, parceiro de muitos anos, que ele, em casa, com a esposa, ele ouvia aquele tiro e já pegava a arma e reagia e começou a colocar a família em risco. Mas como é que faz um tratamento? Com psicologia, com psicoterapia, mas também outras terapias? Psicoterapia e medicamento. Quando você pega casos muito graves, então, de um transtorno de estresse pós-traumático, outros tipos de transtornos já severos, para você poder ter uma resposta rápida, você precisa entrar com a medicação, e aí vai de acordo com cada caso, algum ansiolítico, junto com a terapia, porque a terapia ela vai funcionar de médio a longo prazo. Então, uma terapia comportamental ou até de outras linhas, que vai funcionar de 6 meses a 1 ano para ter mudança. Você não pode esperar 6 meses para a pessoa conseguir se adequar. Então, o remédio vai ajudar ele a poder diminuir toda essa mudança fisiológica do corpo, esse disparo do coração, essas ansiedades que geram, para que ele possa funcionar a terapia e ele poder criar esses mecanismos naturais no seu corpo de lidar com essas situações e aí, mais para frente, poder parar de usar o medicamento. Maravilha. Pergunta da galera. Pode falar. Meu nome é Isabela. E eu queria futura saber, psicóloga. relacionando os dois, a opinião sobre pessoas que usam a música para superar um trauma. Na verdade, não só a música, como qualquer tipo de arte, ela é muito bom. Quem começou a falar muito sobre isso foi, há muitos anos atrás, o próprio Freud falava, muitos anos atrás, sobre uma coisa que ele chamava de sublimação, que é a capacidade de você transformar sentimentos, situações negativas em algo produtivo. Pode ser escrevendo uma música, cantando a música que relata aquela situação que você vive, fazendo uma escultura, uma poesia, ou os famosos diários que as pessoas escrevem. Toda forma de criação, onde você tem uma raiva, você tem um medo, você tem uma situação negativa dentro de você, e você consegue, em vez de deixar isso te consumir e você cair para uma depressão, ou
tô com raiva, vou lá, tô com raiva dos meus pais, vou lá e quebro a casa toda, eu consigo transformar em algo produtivo. Escrevendo a música, alguém me deu um fora, perdi meu namorado, a namorada, você vai lá e escreve uma música em vez de matar a pessoa. É muito mais saudável. Muito mais produtivo. Eu acho que... Aí, Tchelão, Eu acho que ao invés de você matar alguém, você pode duas. aprender a fazer tatuagem, por Cara, exemplo. mas eu vivi, muito acho que bom. as duas... Eu vivi esses dois lados na minha vida, porque até uma certa idade, tipo assim, eu era nada contra o ritmo, até porque eu gosto de rock, mas eu curtia aquele lado mais pesado do heavy metal e coisa e tal. E eu lembro que, assim, eu carreguei na minha infância, mesmo acho que sem perceber, vários traumas pelo fato de eu, assim, não conhecer meus pais biológicos, ter passado por uma adoção desde bebê e tal. E eu acho que eu carreguei muita coisa junto comigo que chegou uma parte da minha infância para minha adolescência, cara, que eu queria destruir. Eu achava que o deus do metal, o Detonator, ia dominar o mundo e eu saía quebrando tudo. A ponto de tinha um portão ali do lado de casa, cara, que eu batia a cabeça. Era um headbanger que batia a cabeça no portão. Por isso que eu acho que eu fiquei meio... sabia que você ia falar isso. Mas depois, cara, acho que teve uma mudança na minha vida, até para o lado bom de uma conversão, que eu passei a usar realmente a música, não só em prol das pessoas, mas para me ajudar também. Quando a minha mãe faleceu, por exemplo, eu fiz uma música para ela, aquilo me ajudou até hoje. Eu escuto aquela música e me ajudou a superar. Então, acho que é bacana isso, funciona mesmo. Eu acho que essa parte é importante. A gente vê grande parte das músicas que a gente recorda, grava, e são as que mais ficam famosas, sempre tem esse conteúdo emocional que fala da vida da pessoa. O que a gente vê de problema nessa área é quando, de repente, alguém que foi para uma área de uma música, de uma arte, e, de repente, isso se torna algo comercial, e aí a pessoa começa a ter obrigada a fazer uma música só para vender o próximo DVD, e ele não consegue mais usar isso como sublimação. Você vê que toda vez eles chegam nesse auge de fama, voltam a usar drogas, começa a decair. Por quê? Porque daí já não tem mais a função de sublimação, Sim. mas sim uma função agora de comercial. E aí perde tudo que a pessoa conseguia daquela música, daquele coisa. Existe o termo catarse também, que é usado, né, que na psicologia também, que é Sim. justamente esse processo de purificação, né, de poder usar isso. Eu acho interessante também a questão, por exemplo, da tragédia grega, né? Por que os gregos usavam tanto a comédia como a tragédia? A pessoa ia ali ver a tragédia, não é que o grego gostava de tragédia, ele olhava aquele teatro ali, de repente ele transfigurava as tragédias da própria vida, então ele vendo essa encenação, e aí aquela coisa, que a arte imita a vida e a vida imita a arte, né, esse binômio é muito louco, então a gente pode pegar e ao invés de ficar com essas tragédias, responder diferente. Eu acho muito legal o pensamento do Viktor Frankl, quando ele diz que a gente pode, numa situação traumática, todo evento na nossa vida é um tijolo na construção da sua história. Você pode pegar esse tijolo e colocar ali como base da sua história, base da sua casa, ou num local onde você fica olhando sempre, ou simplesmente você pode colocar lá no quintal ou lá num outro momento. Quer dizer, excluir da sua história não dá, mas o lugar e a importância que você dá para os traumas que você vive, isso é muito importante. E é muito legal a gente poder ouvir essa galera jovem falando de trauma, falando de apelido, falando de nome, inclusive o Tchelão, ele trabalha com tatuagem. Eu queria que ele falasse também das pessoas que têm isso, né? Medo de agulha, gente que fez uma tatuagem e se traumatizou, por exemplo. Eu bastante. Fiz essa aqui, não, mas não era, e agora o que eu faço? A pessoa é condenada a olhar para aquilo ali, né? Não, acontece muito, cara. Eu acho que a gente vivencia isso praticamente todos os dias. E um fato até engraçado que aconteceu recentemente foi uma pessoa que eu estava tatuando a pessoa, e a única coisa que ela me pediu é que ela não poderia ver a agulha. Ela fez a tatuagem, não reclamou, não sentia dor, foi uma coisa assim totalmente tranquila, mas ela falou assim, se ela visse a agulha, ela ia levantar e sair dali na hora. Perfeito, eu só espero que ela não seja enfermeira, porque fora isso ela pode viver muito bem assim. Sem ver a agulha. Esse é um jeito de você lidar com a personalidade de cada um. Se ela consegue viver sem precisar trabalhar com agulha e não impediu ela de seguir um sonho,
Isso é o melhor jeito. A gente não precisa deixar de ter medo. O medo é algo muito bom, acho que a gente pode falar até mais no próximo bloco, mas o medo é algo que nos protege. O problema é quando ele vira fobia, quando ele me impede de viver as coisas. Mas eu tenho que ter medo para me proteger e não me botar em riscos desnecessários. Eu tenho medo de andar em alta velocidade. Que bom, porque senão você morre e você mata todo mundo. Medo de ser atropelado. A gente tem que ter medo de ser atropelado para lembrar de olhar para os lados antes de atravessar a rua. Eu não preciso deixar de atravessar a rua. Se eu deixar de atravessar ruas por medo de ser atropelado, eu tenho fobia. Isso é um transtorno. Se eu tenho medo e consigo esperar o carro passar, esperar o semáforo, que é chato, esperar é chato, mas se eu consigo esperar por causa do meu medo e posso atravessar na hora certa, eu estou sabendo me proteger sem deixar de viver. Então, o medo faz a gente poder suportar algo chato para enfrentar e não deixar de fazer o que eu desejo. Maravilha, a gente falou de música, de transformar as tragédias da nossa vida. Vamos fazer essa transfiguração que ilumina a nossa vida, essa arte que ilumina, é ele, o nosso querido iluminador, Illuminator, né? Se fosse uma banda de metal. Illuminator Feelings. Vamos juntos cantar uma música para ir para o intervalo com o nosso querido Illuminator Band. Vamos lá, galera do Point 21, Andrelino e sua trupe. A gente volta já.